Malaquias, capítulo 3, do 8 ao 11. E Mateus 23 e o 23, que são textos que falam sobre o dízimo, não deve nem ser lido dentro de uma igreja. Amém? Vou repetir. Malaquias 3, versículo 8 ao versículo 11, que fala sobre dízimos e ofertas. E Mateus 23 e o 23. São textos que não deve ser lido na igreja. Por que não? Porque não foi escrito para nós. Não é falando para nós. Deus não está nos mandando ser dizimista para que o devorador, o cortador, o migrador, o gafanhoto, não é o que dizem? Não entre na sua casa. Aquele texto é da lei. Aquele texto foi escrito para os judeus. Não foi para nós. Somos gentios e estamos no tempo da graça. Romanos 6, 14 está escrito: não estais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém, amados? O dízimo era para ser comprado essas apostilas. Essas apostilas da escola bíblica que você compra, ou se você hoje não faz parte mais de nenhuma igreja, mas um dia você comprou, essas apostilas não é para ser comprada por você. Biblicamente falando, tanto a apostila de escola bíblica quanto Bíblia é para a igreja dar. Amém? Viagens que a igreja faz de uma festividade para outro lugar, de um convite que recebe, ir para um culto em outro lugar, quando tem batismo em água que aluga um ônibus, isso é para a igreja pagar, não é para sair do seu bolso. Quando for para ajudar um irmão da igreja, do ministério, não é para o pastor fazer cotinha para você pagar, é para a igreja pagar. Quando tem festividade, que convida cantor, que convida pastor, que faz o jantar, não é para você bancar o jantar, não é para você bancar a gasolina, é para a igreja, é responsabilidade do ministério e não seu. A sua responsabilidade é devolver o dízimo, a oferta, por amor. Não da forma que eles ensinam, não com medo de gafanhoto, de cortador, de migrador, de demônio, de devorador. Não. Se você tem desejo em seu coração de abençoar a obra de Deus,
abençoe. Mas não por medo de demônio, de devorador. Isso é tudo mentira. Não é a verdade bíblica. Amém? A igreja ela deve administrar e não sugar você. E tem mais uma tal de segunda oferta, não é? Oferta anual. Onde é que está escrito isso? Será que você ainda não viu que você está fazendo parte de um comércio e não de uma igreja? Como diz em 1 Pedro capítulo 2, e farão de vós negócio com palavras fingidas, enganosas, palavras mentirosas. Acorde, meu irmão. Conforme diz em Efésios 5, desperta, tu que dormes. Amém? Todos os líderes, todos os pastores, todas as igrejas evangélicas devem pregar o evangelho da graça de Deus. Quando Jesus mandou os 12 apóstolos, em Mateus capítulo 10, pregar o evangelho do reino, o evangelho do reino foi o evangelho para os judeus, conforme você viu no primeiro DVD. Se não tem, faça o seu pedido, ligue e nós te damos, é grátis, não paga nada. 94879848. Ligue para mim e peça o seu. O evangelho do reino, ele anunciava, ele falava sobre a vinda do Messias. Amém? E o Messias, ele já veio na pessoa de Jesus. E esse evangelho deveria ser pregado apenas para o povo judeu. Por quê? Porque só os judeus esperavam o Messias. Quando chega no capítulo 10 de Mateus, versículo 1 em diante, Jesus chama os 12 apóstolos, Pedro, Tiago, João, André, Simão, e por aí vai, Judas, Tiago. Jesus chamou 12. Quando chega no versículo 5 de Mateus 10 e o 6, Jesus disse assim: não vão pregar para os gentios, nem entrem na cidade dos samaritanos, mas ide primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Amém? Aí você tem na Bíblia, você tem na sua Bíblia aqui, olha, o livro de Tiago, não é isto? Você tem o livro de Pedro, de Judas e de João, e tem as cartas de Paulo. Quem é o nosso apóstolo? Romanos 11 e o 13 diz que Paulo é o apóstolo dos
gentios. Quando você lê o livro, a carta de Pedro, entenda, meu irmão, que a carta de Pedro foi escrita para os judeus. Isso não quer dizer que você não vai ler as cartas de Pedro, porque nas cartas de Pedro também tem palavras para os gentios. Mas você tem que pegar os ensinos de Pedro e colocar com os ensinos de Paulo, frente a frente, examinar. Como está escrito, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Comparando para ver se o que Pedro ensina está de acordo com o que Paulo ensinou. Por exemplo, em Hebreus 2,14, Paulo diz que o diabo foi aniquilado. Em 1 Pedro 5,8, Pedro diz que o diabo está ao nosso derredor. Quem está certo dos dois? O diabo foi aniquilado, destruído, ou ele está ao seu derredor, bramando como leão? Está vendo como é importantíssimo você saber separar? Amém? Outro texto é 1 João capítulo 1. João diz: aquele que não tem pecado é mentiroso. Paulo diz em Hebreus 9:26 que o pecado foi aniquilado. Hebreus 9, abra sua Bíblia comigo. Hebreus 9:26. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, falando de Jesus. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Amém? Mas João diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Paulo diz: o pecado foi aniquilado. Olha a briga entre João, Pedro e Paulo. E Tiago também. Amém? Quem é o teu apóstolo? Para quem Pedro escreveu? Para quem Tiago escreveu? Abra sua Bíblia em Tiago capítulo 1 e o versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas. Quer dizer que Tiago, ele escreveu para as 12 tribos de Israel, que eram judeus. Quer dizer que essa carta aqui, eu tenho que ler esta carta de Tiago comparando com o ensino de Paulo. Amém? Eu não posso engolir tudo que Tiago prega. A mesma coisa acontece, por exemplo, Tiago diz assim, Tiago 2 e o 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém dizer que tem fé e não tiver obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? Se você ler mais para frente, Tiago vai dizer o quê? A fé
sem as obras é morta. Paulo diz: porque pela graça sois salvo, por meio da fé. Olha a briga de novo. Amém? Como é que eu tenho que ler Tiago e toda a Bíblia? Comparando com as 14 cartas de Paulo, comparando com o que está escrito em Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus. São as 14 cartas que Paulo escreveu. E nós temos que comparar, temos que examinar, temos que examinar se está de acordo com a revelação do Evangelho da Graça ou não está. 1 Pedro capítulo 1, veja para quem Pedro escreveu suas cartas. 1 Pedro, primeiro e o primeiro. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Que esse povo que estava espalhado na época eram as 12 tribos de Israel, que estavam espalhadas por causa da perseguição do Império Romano aos irmãos. Amém, amados? Então, tem que comparar. Todos os pastores, o que tiver na carta de Pedro, na carta de Paulo, na carta de Tiago, na carta de Judas, no Apocalipse, o que estiver de acordo com a revelação que foi dada a Paulo, é a graça de Deus, meu amado. Amém? Todos os pastores, todos os líderes, eles devem estar sujeitos, estar debaixo do apostolado, do ensino, devem ensinar, devem pregar o que Paulo pregou, o que Paulo ensinou. Paulo batizou nas águas? Batizou, 1 Coríntios capítulo 1, mas antes da revelação da graça. Depois que ele recebeu a graça na sua plenitude, que ele entendeu a graça na sua plenitude, ele disse em Coríntios 1,17: mas Cristo não me enviou para batizar. Paulo fez jejum? Fez. Paulo subiu o monte? Subiu. Mas antes da revelação do Evangelho da Graça, depois que ele recebe a plenitude do Evangelho da Graça, aos Coríntios capítulo 13, versículo 11, ele diz assim: quando eu era menino, falava, sentia, discorria, me comportava como menino. Mas logo que eu cheguei a ser homem, adulto, maduro, conhecedor da revelação da graça, acabei com as coisas de menino. Quantas coisas eu fiz antes da revelação da graça? Batizei em águas, fiz campanha, fiz jejum, subi monte, apresentei criança. Mas depois da revelação da graça de Deus em minha mente,
eu não fiz mais. Amém? Todos os pastores, todos os líderes de Serrambi deveriam pregar, deveriam anunciar o que o apóstolo dos gentios mandou pregar. O que é que Paulo mandou pregar? O que é que Paulo pregou? Romanos capítulo 1, versículo 17. O justo viverá da fé. Mandou fazer campanha? Porque as igrejas só é fazendo campanha. Colossenses 1,13. Ele nos libertou e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Em Cristo fomos libertos. E por que fazem campanha de libertação, se não é bíblico? Amém? Está escrito, Hebreus 10, primeiro, ora, tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas. Paulo mandou guardar sábado. O sábado era uma sombra que se cumpriu em Cristo. Jesus é o nosso sábado. A graça de Deus é o descanso do sábado. E por que estão guardando o sábado de 24 horas? Sem Deus ter ordenado. O sábado da lei era uma sombra da graça de Deus. O descanso físico era uma sombra do descanso espiritual na mente. Amém? Quando dizem, abra comigo aqui em Hebreus 13 e o 17, diz assim, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a ele. Isso é Paulo escrevendo aos irmãos. Mas a que pastor você deve se submeter? E o que significa se submeter ao pastor? Algumas pessoas estão se submetendo aos pastores de modo errado. O pastor diz, é proibido ir para tal igreja. Eles obedecem, pensando eles que ao obedecer esse pastor, está obedecendo a Deus. E não é assim, meu filho. Não é assim, meu irmão. Não é assim, minha irmã. Os pastores que você deve obedecer ao pastor, sujeitar-se ao pastor, é obedecer ao que ele ensina, ao que ele prega. Se ele não prega, se ele não ensina o evangelho da graça de Deus, você não pode se submeter a ele. Respeitar sim, como um homem de Deus, como um líder, mas se submeter aos seus ensinos antibíblico, que não está de acordo com a graça, você não pode se submeter. Por exemplo, se o pastor diz que o diabo está ao seu derredor, bramando como leão, você não pode obedecer a isto, porque o nosso apóstolo diz que o diabo foi aniquilado. Não tem diabo nenhum ao redor de você. Amém? Se o pastor diz que você tem que pagar o preço para ser salvo, e você se submete a esse ensino, e você obedece a esse ensino, você não pode obedecer, porque está escrito, porque pela graça sois salvo, por meio da fé. Amém, meu amado? Não pode.
Você e eu precisamos nos submeter ao que Jesus revelou ao apóstolo Paulo. E ele escreveu 14 cartas. E nessas 14 cartas está a revelação do Evangelho da graça de Deus. Nas 14 cartas está escrito, primeiro, que o justo viverá da fé, não de campanha, não de sacrifícios, não de monte, mas da fé. Segundo, nas 14 cartas está escrito, Efésios 1 e o 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Tu és abençoado. Nas 14 cartas está escrito que tu és salvo pela graça, eleito, predestinado, escolhido antes da fundação do mundo. É isso que é pregado? É isso que é ensinado? Então você não está seguindo o Evangelho de Deus. Amém, amado? Você está seguindo o Evangelho dos homens. Você quer seguir o Evangelho de Deus? Ou você quer seguir o Evangelho dos homens? Continuação no próximo DVD. Amém? Creia no Evangelho da graça de Deus. Em nome de Jesus. Graça e paz.